Opa, e aí aqui é o Gabriel Grinja. E nós hoje vamos de novo reagir a alguma coisa relacionada ao conteúdo otaku. Palavra nojenta, no entanto, que nos define em alguns aspectos. É o que nos une essa nojeira. Então, Pedro, diga olá. Olá, estamos prontos para fazer um conteúdo novo que vocês nunca viram antes. Hoje vamos ver um vídeo de um rapaz do Games e Waifus sobre a entrevista recente do Hideaki Anno. Ele falou que os animes não devem ser pensados para o Ocidente tem que se adaptar à arte oriental. E o rapaz, ele trouxe aqui, vamos ver, é um videozinho de 8 minutos, vamos ver o que ele vai falar sobre. Para quem não sabe, o Hideaki Anno também é bem conhecido por... Bem, um dos melhores filmes já feitos, que é Kamen Rider Black. Quer dizer, Shin Kamen Rider, na verdade. Shin Kamen Rider, Shin Godzilla, Shin Ultraman. E aquele anime meio merda lá. E aquela merda chamada meu anime favorito, Neon Genesis Evangelion. Aquele anime de incel, sad boy. Aquele outro anime extremamente mal adaptado, mal feito. E mal adaptado não, porque as coisas dele é original. Mal adaptado, o anime original. Aquele anime mal desenhado, horrível, chamado Gunbuster, que eu com certeza não amo pra caralho. Tem também aquilo lá, o Cutirone, o filme também é muito bom. O cara capricha. Enfim, vamos lá. Ele deu essa entrevista recente e nós vamos ver o que o nosso querido Hideaki Anno falou sobre. De acordo com o rapaz do Animes e Waifus. Hoje na indústria de entretenimento que se você quer fazer sucesso, tem que pensar no mercado global. Mas um dos nomes mais importantes da cultura pop discorda totalmente, tá bom? Hideaki Anno, o criador de Neon Genesis Evangelion, foi direto em uma das suas entrevistas recentes, galera. O que ele disse? Abre aspas. Sinto muito, mas o público terá que ser o único a se adaptar. E essa frase não... Eu não entendo porque que ele falou de Evangelion. Por que ele não falou do maior sucesso de Hideaki Anno? Gundam de Cooks? É verdade. Saiu de um post do Twitter, aleatório, mas sim uma entrevista que ele fez para Forbes lá no Japão, tá? E hoje eu quero que a gente entenda um pouco o que o Anno quis dizer e por que essa visão entra em choque com o mercado atual. E porque, ironicamente, é exatamente esse pensamento que fez Evangelion ser Evangelion. Mas antes, então, vou pedir, caso não seja inscrito no canal, se inscreva, acione o seu sininho de notificações, deixa o seu like se você curtiu o nosso conteúdo e considere se tornar membro com apenas R$ 1,99. Eu falo parabéns, e esse canal se torna cada dia mais profissional. Fica comigo até o final, engajamento ajuda demais, hype esse vídeo, assim mais pessoas saberão o que o criador de Evangelion tem pra falar. Considere seguir a gente em outras redes sociais, Instagram, TikTok, Discord, links na descrição do vídeo. Eu sou Gentil e você está no Games e Waifus. Deixa o like. Ele é um homem no... gentil? Eu acho que ele é um homem gentil. Mas você não sabe o que acontece se você mexer na ira do homem gentil, cara. Mas enfim. Eu vi isso em Hunter x Hunter. Então, essas são as redes dele aí, gente. Eu tô roubando conteúdo, então vocês têm que ir nele, por favor, né? Faz o mínimo. Bom, galera, vamos lá. Vamos passar um pouco mais de contexto para vocês, tá? Essa fala veio aqui de uma entrevista recente do Hideaki Anno para Forbes lá no Japão. Em meio a um momento em que o próprio governo japonês vem incentivando a expansão global de animes, filmes e games, para você ter noção, segundo projeções da própria matéria que eu tô passando aí na tela, galera, a indústria de conteúdo japonesa pode chegar a 20 trilhões de ienes até 2033, ou seja, 2033. Com a popularização que tá tendo, com Pokémon ainda valendo mais do que Marvel, DC e os filmes da Disney, eu acho que vai continuar esse crescimento por um bom tempo.
justamente apostando no mercado japonês, no mercado internacional, perdão. Ou seja, o Japão está olhando para fora, né? Ele quer atrair mercado externo. Mas o Anno diz que nunca criou pensando no público estrangeiro. E isso não é um discurso vazio, tá? Inclusive Yoko Taro concorda com ele plenamente. Na entrevista, o Anno afirma o seguinte, tá? Eu, pessoalmente, nunca fiz nada pensando no público estrangeiro. Só penso nas coisas domésticas, né? Só posso fazer coisas domésticas. Para ele, uma obra precisa primeiro funcionar dentro do Japão. Se depois disso ela for bem recebida, legal. Mas isso não deve guiar o processo criativo. Sinceridade? Eu, como uma pessoa formada no curso de humanas, ou seja, que entende a valorização cultural e artística, como a valorização cultural e artística estão unidas, ainda mais com a minha pós-graduação que eu estou fazendo, eu acho que é muito importante você manter na sua arte a sua cultura, não buscar regionalizar para o exterior, mesmo que a gente esteja num mercado cada vez mais radical, mais capitalista, etc., e estejamos sempre querendo visar o exterior. Eu acho a visão dele certa, porque querendo ou não, assim, manter a cultura dele do jeito que é, porque já foi muito modificada com a entrada dos americanos. Então, tipo assim, acredito de verdade que Hideaki Anno não está errado, pois, cara, se todas as mídias japonesas começarem com essa ideia lentamente de ir se adaptando para a venda do exterior, a cultura deles vão parar de existir. Ou, no caso, vão diminuir pelo menos essa parte da cultura de forma significante. Muitas das coisas que nós não entendemos direito no Ocidente é proposital, tipo Bakemonogatari, vai se perder. Muitos conceitos que vêm do Japão vão ser distorcidos, vão passar a ser distorcidos para os próprios japoneses. Imagina, tipo assim, se todo o anime que beleza, Castlevania foi escrito por americanos, se eu não me engano, foi pelo próprio Ed Shankar, se eu não me engano. Pega obras japonesas como Castlevania, Devil May Cry e põe a visão americana, destrói totalmente a parte cultural deles. Compara o anime de 2006 com o anime do indiano. Não o atual anime de Devil May Cry não passa parte da cultura japonesa. Você não vê a cultura japonesa ali. Tu vê a cultura americana, na verdade. Tu vê até a cultura do Oriente Médio. Mas cultura japonesa em si, você não vê. Aqueles momentos que são incômodos, que as pessoas dizem que são incômodas para elas, porque vêm da própria escrita japonesa, do próprio teatro kabuki, por exemplo, são coisas que se perdem se você decidir fazer tudo o que o Ocidente quer. Sendo que essas coisas, tipo, teatro kabuki, os Kamen Riders têm as transformações que eles têm devido ao teatro kabuki. As Mahou Shoujos têm aquelas transformações do jeito que elas têm, onde o vilão sempre espera. Por quê? Teatro kabuki. Então, tipo assim, se você adaptar tudo que as pessoas consideram ruins, as pessoas do Ocidente, vai perder a cultura. A cultura vai aos poucos se desfazendo. Se tem algo a apontar, Pedro? Você que é sociólogo, eu sou historiador só. Cara, a única coisa que eu ia apontar é que eu concordo com ele também, mas eu acho que vai ser cada vez mais inevitável, cara, isso acontecer. Principalmente por razão meio de globalização em geral. Por exemplo, devido a problemas internos do próprio Japão. Por exemplo, cada vez menos a gente tem um público jovem do Japão, eles meio que têm que apelar também para um público do exterior. Eu acho que, por mais que eu concorde com ele, eu acho que vai ser meio inevitável. Não vai mudar. Nadar contra a maré. Não é nadar contra a maré, mas tipo,
vai ter mais adaptações ocidentais de coisa assim, porque simplesmente pela questão de investimento, cara. Assim como, por exemplo, One Piece mesmo teve que ter o live action, né? Live action. Isso. Que meio que foi ponte pra muita gente do Ocidente, não tô falando nem de Brasil, mas tipo, até a Europa e Estados Unidos se interessar. O live action e a dublagem fez uma revitalização da fandom de One Piece muito grande. Nasceu uma nova fandom que antes era exclusiva pra Naruto e Dragon Ball, basicamente. E eu não tô falando nem só de contexto regional, eu tô falando também contexto etário. Porque, por exemplo, a questão... Muita coisa que eu vi também foi o pessoal mais velho se interessando por One Piece por conta do live action. Porque, geralmente, tu apresenta desenho pra uma pessoa mais velha, às vezes eu tô dizendo uma boom, não vai ver levantando a sério. O que eu entendo porque é a prática do live action, assim, isso porque é a forma que tu apresenta lá, mas pra uma pessoa que não vai, tipo, desenhar, porque é um negócio que já tá inserido na cultura dele. Essa ponte. Sim. Concordo plenamente. Então, eu acho que cada vez mais vai ter isso, assim, principalmente por Netflix, Disney, HBO tá postando isso muito em alta. Tipo, Netflix eu acho que é até menos pior, porque, por exemplo, se tu pegar HBO faz cada série estilo Velma, os caralho, que geralmente é, eu não sei, pelo menos as primeiras temporadas de Castlevania ainda são legais. Pode tem problema de adaptação e tal, mas dá pra ir. Aquela do Shankar que é intancável. O Nocturne é intancável. É intancável. Mas as outras duas dá pra assistir na moral. Eu diria que que Castlevania entra mais numa decaída com o tempo. Primeira foi boa, a segunda foi quase tão, a terceira, pá. Então, é meio isso. Tipo, a Netflix ainda, dependendo do público certo, sabe fazer algo boa. O live action de One Piece mesmo eu não acho... Não me apetece, mas eu não acho ruim assim. Quem fala exclusivamente, é da Netflix, vai ser ruim, tá ignorando Cyberpunk, está ignorando também Devilman Crybaby, entendeu? A galera... Tem muita coisa com financiamento da Netflix que é muito bom. Sim, exatamente. Eles levam muito a sério aquele meme do se é da Netflix vai ser destruído. Não tem nada a ver com isso. Eu gosto muito. Eu não sou tão fã de Devilman Crybaby porque eu sou muito fanboyola do mangá. Uhum. Aí eu gosto muito da estética do mangá, eu acabo não vendo muito. Mas é uma adaptação muito boa. Eu não tô jogando, não. Tipo, pra ver 10 episódios assim, tipo, que encurtou bastante o mangá, assim. Sim. Ainda assim foi tipo umas melhores adaptações corridas, assim, acho que até. Exatamente. O Devilman tem acho que 140 e poucos capítulos, não é? Por aí, eu acho. É uns 100, acho. Nem é tão grande assim, mas tipo... Não, mas mesmo assim... Em 10 episódios, é muita coisa. Tá ligado? Pô, convenhamos. E pegou os arcos principais. E a gente já viu algo parecido, só que mal feito, exclusivo de japoneses, que foi com Zero no Tsukaima, onde eles adaptaram uma light novel, por episódio na última temporada. Tá, beleza, foi porque o autor morreu. Mas ficou hiper acelerado, não tava engrenando, sabe? Perdeu aquilo. Enquanto com a Netflix eles conseguiram fazer um negócio bacana de uma parada muito grande, relativamente grande, não muito grande, que convenhamos tem diversos, milhares de mangás muito maiores, que não tem a metade da qualidade, Kanojo Karishimasu, por exemplo. Mas fez a adaptação que pra mim é perfeita. O estilo artístico é maravilhoso. Como eles conseguiram resumir a história em 10 episódios e sem modificar a mensagem principal, eu acho bacana. A atualização da história também para os dias mais atuais, eu acho isso bem chamativo. Então, entendeu? Não é foi para Netflix é ruim. Não é isso. A Netflix tem dedo também
ou não nos 3 live actions de Rurouni Kenshin, Pedro? Mano, eu não sei dizer, porque eu acho que talvez porque ele sempre esteve lá, né? Ele lançou sempre esteve na seguido Netflix. direto na Netflix, não teve... Quer dizer, eu acho que até teve, né? Mas pelo menos não aqui. Sim. Vamos continuar o vídeo. Ele reforça isso ao falar diretamente sobre Evangelion 3.0 mais 1.0, né? Explicando que não estava considerando o mercado externo enquanto produzia o filme, tá? Inclusive, o Ano, né? Ou Ano, se você preferir. Conta que decidiu produzir o longa de forma independente justamente para evitar interferência criativa e que ele estava disposto a assumir total responsabilidade, inclusive financeira, por possíveis fracassos, tá? E galera, eu acho que a barreira não é uma questão de barreira técnica, é cultural. Um dos trechos mais interessantes que eu vi nessa entrevista é quando o Ano fala sobre a linguagem e o pensamento japonês. Segundo ele, mesmo o cinema sendo uma mídia visual e sonora, o drama, os sentimentos e as decisões dos personagens nascem em japonês. Não é só um idioma, é uma forma de pensar. E aí... Ô caralho, minha internet tá de novo o navegador. Ele afirma o seguinte: obras feitas por meio de um processo de pensamento japonês só serão entendidas em japonês. Isso não significa que os estrangeiros não possam gostar. Você conseguiu ler o que estava escrito? Não consegui. Não conseguiu, mas ele só deixou pra gente mesmo ler, eu li. O que ele falou sobre o Hayao Miyazaki, ele falou sobre o Estúdio Ghibli e o Hayao Miyazaki, eles fazerem obra, que ele é a favor, que eles fazem obras sem olhar para o exterior. Ele tem certeza que o Hayao Miyazaki não olha o exterior para fazer as obras dele. Sim, não todos, mas sim. Eu acho que o Miyazaki, pelo menos, não o velho brocha, no caso, não o Miyazaki foda da imagem. Eu acho que ele ainda, para fazer alguns filmes, ele olha o exterior no sentido de criticar. Criticar. Por exemplo, Princesa Mononoke. Sim. Ele é completamente um filme com uma abordagem mais visando o estereótipo de natureza ocidental. E ao mesmo não tempo... Não é a natureza japonesa, inclusive. E ao mesmo tempo trata-se de mononokes, que são figuras japonesas. Sim, mas eu digo a forma que ele quer abordar. Sim, a forma que ele quer abordar, mas ao mesmo tempo ele não tira a pegada japonesa. Não, sim, toda a pegada japonesa, principalmente, mas... Aí ele falou também, vamos ver. Ele falou um pouquinho mais pra cima também no texto que é completamente diferente a produção de um jogo para a produção de um filme. Porque o filme é uma mão única. Então só vai ser aquilo. O jogo você pode fazer diversas possibilidades. Enquanto no filme é uma mão única. Logo, se você perder a sua essência nessa mão única, não dá pra recolocar no lugar, porque não é que nem um videogame que você está alterando tudo toda hora. Achei interessante, achei relativamente bem interessante o que o Ano falou. Da obra significa que o criador não consegue moldar o seu pensamento para outro público sem perder algo no caminho, né? E aí vem a frase dura que ele disse, né? Sinto muito, mas o público que tem que se adaptar, né? É o público que tem que se adaptar à nossa obra e não a nossa obra ao público. Nota aqui uma... Isso para todos os artistas. Na minha opinião, todos os artistas entram nesse espectro. O público tem que entender o artista, não o artista tentar fazer coisa para agradar o público. Porque a expressão está na arte. Uma coisa, galera, que ele disse é uma questão de eu estou fazendo aquilo que eu vivo, eu estou fazendo aquilo que faz parte de mim. Eu não estou tentando criar algo a qual eu não tenho contato.
Ah, mas fez sucesso no mundo? Sim, mas fez sucesso aqui. Por quê? Porque eu fui honesto, eu tirei a minha raiz, né? Eu fiz aquilo que eu sinto e coloquei na minha obra. E galera, é aquilo, né? Cinema não é jogo, né? O Ano fez uma comparação bastante interessante com o nosso mundo de games, né? Segundo ele, os jogos são interativos, né? O público influencia, responde, participa. Já o cinema, ele é uma via de mão única. Mesmo que o público reclame, isso não significa que essas reclamações chegam aos criadores. E mesmo que chega, não é papel do filme se adaptar ao espectador. Pensa assim comigo. Ah, eu crio o jogo do Games Waifus. Aí vocês falam, pô, esse jogo tá muito difícil. Eu faço um patch de correção e arruma. O filme não. O filme ele tem começo, meio e fim, lançou. Ah, tá ruim, tá bom, é só o próximo filme, entendeu? E é por isso que ele defende, né, que o público precisa confiar nos criadores sobre o que é interessante. Ele cita, inclusive, os estúdios Ghibli, né, para quem não conhece, e o próprio Hayao Miyazaki, reforçando que eles também produzem pensando em mercado doméstico e não externo. E eu trouxe aqui para vocês o Yoko Taro falando, eu fiz Nier pensando no Japão. Ah, mas estourou no mundo. Faz parte, meu amigo. Coisa boa vende. Então ele fala que o papel do mercado e do criador, né, tem algumas diferenças. E eu acho que esse é um ponto importante. O Ano não diz que obras japonesas não devem ser vendidas no exterior. Uma observação. A qualidade do vídeo caiu, mas acho que é porque minha internet está meio zoada. Se vocês quiserem ver em boa qualidade, vai lá no canal do cara, que vai ajudar ele e vai ajudar a minha internet que tá ruim. Por favor, valeu, muito obrigado pela compreensão. Mas o importante é ouvir. O importante é o que ele tá falando. Falou assim, não, só vende no Japão, fecha o mercado. Pelo contrário, ele afirma que criar é um papel do criador e vender é um papel de empresa. Então, segundo Ano, parte do motivo pelo qual o conteúdo japonês demorou tanto para chegar ao Ocidente não foi por falta de qualidade, mas sim porque o Japão era muito ruim em vender as próprias obras. Ou seja, o erro não é criar algo muito japonês, está em você saber apresentar isso ao mundo depois. É aquilo, galera, e eu já falei isso várias vezes no canal aqui, vocês que já estão há bastante tempo aqui sabem. Você não procura um jogo, um anime, um mangá japonês para jogar um negócio ocidental. Você quer jogar algo japonês. Eu, quando tô procurando um produto japonês, eu quero algo japonês, né? Eu não tô indo atrás de um negócio, sei lá, chinês, né? Eu até brinquei, o pessoal ficou me zoando, né? Eu falo que quando eu vou numa churrascaria, eu vou para comer carne, não para comer japa, né? Por que eu zoo essa brincadeira? Que é justamente isso, tipo, você quando procura um produto, você espera aquele produto. E essa fala do Hideaki Anno incomoda muita gente, especialmente no momento em que tudo parece que tem que ser global, adaptado, universal. Mas talvez seja exatamente por não tentar agradar todo mundo que Evangelion se tornou o fenômeno que é. Exatamente. Não à toa, na época que saiu o final de Eva, foi aquele burburinho, ameaça de morte e os caramba. Porque tá ligado? Ele é um cara com coragem, ele faz o que ele acredita, ele se expressa da forma que pode, com dinheiro ou sem dinheiro, ele vai se expressar da forma que ele conseguir. Foi assim com o Evangelho e foi assim que a visão que ele tem até hoje. Isso é muito interessante. Evangelion, né? E a pergunta que fica é simples, mas bastante desconfortável. Será que tentar agradar todo mundo não é justamente o que faz tanta coisa ficar sem identidade? Exatamente. Pedro, quando a gente assistiu as 2 temporadas de Velma, tudo que tinha naquela série não eram coisas extremamente saturadas pela internet? A internet ocidental? Acho que sim, cara. Mas ao mesmo tempo. Ser meio. Porque Eu não sei explicar ainda o que foi Velma, cara. Parece uma expressão meio cagada da própria artista lá. Mas ela sabe escrever, ela escreveu bons episódios de The Office. Não, sim, mas também é meio. Tipo, eu sinto que ela teve liberdade, só que ainda foi cagada. Sim, ela teve bastante liberdade. Mas eu não desisto das animações ocidentais. Embora eu imagino que seja meio esquema...
você deve ter recebido alguma proposta, tipo, escrever um roteiro mais adulto de Scooby-Doo, focando em outros personagens, agradar outros públicos, Justo. pra meio que renovar a franquia. Ou não, né? Mas. Não, a imagina. ideia era renovar a franquia, né? Dar uma outra imagem, uma nova roupagem pra Scooby-Doo, algo mais moderno. Porque o que eu até que apoio, em boa parte, porque eu gosto da ideia de ter uma série um pouco mais adulta do Scooby-Doo, mas tipo. Também apoio. Mas, por exemplo, com assassinatos, coisas que, tipo, eu acho que é um público comum. Não que é. Eu não gosto de falar isso porque dá a ideia de que eu seja De contra a direita. cultura assim. Não, por exemplo, a Velma ser lésbica pra mim é bem interessante até. Ou bissexual até. É interessante, mas não. Mas, por exemplo, o que fizeram com o Fred ou com o Salsicha é muito estranho pra mim. Tipo, o Salsicha é até legal na série, mas. O Salsicha, eu acho Só que não é o Salsicha. é o único personagem que salva, mas ele ao mesmo tempo não é o Salsicha. Até o nome dele ele é só chamado de Norville. Então, é basicamente isso a ideia. Nenhum Mas personagem passa a sinceridade do que ele realmente é. sim. Mas. E eu acho, cara, que a galera. Que eles estão tendo essa briga à toa. Que, por exemplo, beleza, a Velma foi uma bosta. Mas agora o Japão que vai ser o principal vendedor, o capital relacionado à mídia de animação. Não sei se é exatamente assim, por quê? Porra, tem Invencível, que tem uns problemas dele de animação, mas em história ele é do caramba, não tem uma temporada que seja genuinamente ruim. Sim, Temos também alguns episódios de South Park que ainda saem que são muito bons. E pra mim, o maior exemplo de todos de série animada recente, Minhas Aventuras com o Superman. Uhum. Minhas Aventuras com o Superman é impecável, tem um pouco da estética anime moe no desenho, tem, no traço. Só que a história totalmente americanizada é bem interessante. É que o Minhas Aventuras do Superman é tipo o contrário do que Velma tentou ser. Que é meio. Quer dizer, não é o contrário, ele tem a mesma proposta. Você vivenciar outros públicos. Por exemplo, um Superman mais jovem, que ainda tá aprendendo. Mais fraco. Por exemplo, a alterar a nacionalidade do Jimmy Olsen ainda assim olha o Jimmy Olsen, por exemplo. Tipo. É um Jimmy Olsen muito bom, por sinal. Toda a estética. O Jimmy Olsen é muito legal. Muito bom. Tanto o Jimmy Olsen do Minhas Aventuras do Superman quanto o Jimmy Olsen dos filmes do Superman são muito bons. Coisa que no quadrinho tem muito quadrinho que ele geralmente não se importa. Ele só deixa. É até mais legal. A Lois, ambos os dois são legais também. E são diferentes no geral. A Lois me pegou muito bem, porque até Invencível teve com a primeira namorada do Mark. Aquele negócio de namorada do super-herói que não sabe identidade, aí ela é chata pra caramba. A Lois não, a Lois, mesmo ela inicialmente não sabendo, depois descobrindo, etc., ela é uma personagem muito bacana. Eu gosto muito da Lois, ela deu muito certo. Tipo, ela nunca teve medo do Clark, assim. A única coisa que desencadeou esse medo foi quando ela viu, por exemplo, a bola lá do Duende, da terceira dimensão, eu esqueci o nome dele. Não é Rumpelstiltskin, é outras coisas lá. O mago da DC, o duende mago da DC lá, que é o... Sim. Basicamente a kryptonita do Superman, além da kryptonita, que é magia. Uhum. Aí ela viu lá a bola dele que mostrava vários possíveis futuros, no caso. Sim. Teve isso. Até com o Brainiac, ela que conseguiu resolver, fazendo ele voltar a confiar. Ela fez ele pá, quando o Brainiac fez as coisas lá. Ela é muito firmeza. Essa Lois é muito firmeza. Esse Jimmy Olsen é muito firmeza. Esse Clark Kent, nossa, simpático. E as duas Supergirls são legais também. Porra, a Supergirl, cara. Que era pra ser
só a vilã gostosa, é uma personagem muito legal. A relação dela com o Jimmy é extremamente engraçado e tem uma química de verdade. Dá pra ver a química ali, não é algo que foi criado do nada. Enquanto o Superman, o Jimmy Olsen do filme, ele é puta de um trambiqueiro. Nas aventuras ele é o homem de uma mulher só, mas também é o cara do dinheiro. Ele consegue fazer dinheiro assim, mas também perde dinheiro assim. Mano, o que eu achei muito legal nessa última temporada que teve foi o contador de dinheiro do Jimmy Olsen. Do Puxinelo. Tava lá em cima. Último episódio, negativo. O tempo inteiro. Eu achei muito bom isso. É bom demais. Em qualquer momento que ele gastava alguma coisa, o contador diminuía. Era legal. Eu achava do caramba. Ou seja, as animações ocidentais não estão morrendo. E o público ocidental, que quer ver coisa ocidental, tem conteúdo ocidental. Sim. Então, tipo, dá pra coexistir, sabe? Sim, de fato, o mercado irá canibalizar a cultura japonesa para transformar ela mais em ocidental para vender mais. Isso é um fato, vai acontecer. Mas a visão de Hideaki Anno e do velho brocha, Miyazaki, não tá errada, sabe? Porque, pô, e do próprio Games e Waifus, que ele tava falando, dando a opinião dele. Os três, na minha opinião, estão corretos. Se você quer algo ocidental, você vai atrás de algo ocidentalizado. Se você quer algo oriental, vá atrás de algo oriental. É o ponto que você sabe a diferenciar quando uma obra é escrita por um japonês e quando é escrita por um coreano. Isso dá para saber. Igualmente, quando a obra é escrita por um chinês em vez de um coreano, as variações, cada um coloca seu próprio traçado cultural, sabe? E é algo que pode vir a se perder. Mas vamos lá, vamos acabar o vídeo. Tem alguma coisa que você queira falar ou posso dar play? Não, tá de boa. Ou será que o Anno só é um cara teimoso? Qual que você acha? Quero saber a opinião aí de vocês a respeito nos comentários. Eu acho que ele traz um ponto que talvez o Japão tenha se tocado, né? Talvez, eu até brinquei quando eu estava falando da Sony ter voltado para o Japão, quando eu falei ali de várias empresas, né, recuando as suas operações, a Square também para o Japão. E talvez eles tenham descoberto, né, que a gente compra produto japonês porque a gente gosta do produto japonês, né? Então, isso é bem consoante, né, com essas notícias que eu trouxe em outro momento. Mas, quero saber a opinião de vocês. Falem pra mim se vocês concordam ou discordam. No final eu concordo com o que o nosso querido Games e Waifus falou. Mas é aquilo, é inevitável, vai acontecer. Vamos ver se tem algum comentário interessante aqui. Concordo totalmente com ele. Quem quer agradar a todos agrada a ninguém. Jean-Jacques Rousseau. A real é que os turistas do odeio cultura. Falou turista, já me perde, sabe? Não é isso. Todo mundo tem o direito de assistir o que quiser. Não tem isso de turista, tá ligado? Uhum. Enfim. Esse foi o vídeo que nós roubamos aqui do nosso Games e Waifu. Aí, gente, segue o cara lá e também deixa o like lá nele, que nem a gente acabou de fazer. Vamos inscrever também, vocês fazem o mesmo, beleza? E faz aqui também no meu, na moral, deixa o like, se inscreve. E dá um tchau aí, Pedro. Fala de coração. Até mais!